Eu vou tentar ligar novamente, mas por enquanto eu fico aqui somente na voz, tá ok? Porque a câmera não aparece, porque tem só a traseira do meu computador para todos vocês. Eu entendo que você já fez a prece, né, Antônio? Porque eu caí fora do outro celular. Sim, já feito, Então tá bom. sim. Tá? Ok, obrigado, viu, Antônio? Pessoal, então, na semana passada, nós encerramos, né, o estudo que estávamos fazendo sobre a identidade dos espíritos, né? Que era ligada à lição número 40 do livro Seara dos Médiuns, né? E na lição número 40, o título era Verbo e Atitude. E, portanto, hoje nós começaríamos com a lição número 41, que é Formação Mediúnica. Pelo que eu entendi, pelo que eu me lembre, e aí eu peço a ajuda de vocês para minha lembrança, nós chegamos a ler, né, a lição número 41 do Seara dos Médiuns. E ela se reporta à questão número 200, ou item 200, né, do livro dos Médiuns, que trata exatamente do mesmo título, que é Formação Mediúnica, né? Então, este capítulo do livro dos Médiuns, ele é o capítulo número 17 da formação dos médiuns, né? Então, como nós lemos a lição na semana passada, eu sugeriria que nós lêssemos novamente a lição, rapidamente, né, para que depois nós pudéssemos, né, fazer uma volta a este item 200 do livro dos médiuns. Vocês concordam com isso? É isso mesmo que está acontecendo? Sim. Então, É isso. É isso mesmo, Eduardo. Tá. Então vamos ler. Alguém lê para mim aí? Eu não sei quem que está presente, porque eu não estou vendo direito a página aqui. Então, se alguém puder ler para mim. Eu posso ler, Eduardo. Por favor. É a lição 41 do livro Seara dos Médiuns, né? Capítulo 41, Formação Mediúnica. Reunião pública de 6/6/60. Questão número 200. Anotando a formação mediúnica, comparemo-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para alimento do espírito. A terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica se lhe atiramos algumas sementes. Contudo, a lavoura, nesse regime, surgirá em condições anômalas. A mata dominante abafará, de certo, as plantas nascituras. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhes as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. Enxurrada
e sombra constante constituem-lhes em peso a vida. Mas se o trato de selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão seguro e rico. Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa nesse regime surgirá em condições anômalas. Tendências infelizes abafarão de certo a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas. Agentes da discórdia ameaçam-na a cada instante. Loto moral e perseguição gratuita constituem-lhe em peso a vida. Mas se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos em breve o celeiro de luz seguro e rico. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas, sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que é na terra boa, abandonada, que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Não sei se deu para ouvir, porque fez um barulho aqui. Deu para ouvir, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Muito bem. Então, vamos comentar rapidinho essa mensagem, né? Para depois voltarmos a ela lá no final do nosso trabalho, né? De estudo sobre a formação dos médiuns. Então, o Emmanuel, ele, como sempre, ele faz uma abordagem comparativa, trazendo, né, os temas espirituais, né, para o nosso dia a dia, para coisas semelhantes, né, que podem ser tratadas no nosso dia a dia. Então, ele fala sobre as sementes, né, jogadas numa terra que não é de início boa, porque você pode, né, ter uma selva e você pode até mesmo fazer brotar sementes naquela selva, né? E aí, naquela selva vão ocorrer, né, todos os tipos de dificuldades, né, para que as sementes frutifiquem, né, que elas consigam um lugar, né, não ao sol, porque na selva tem muita chuva, né, muita sombra, mas ao menos conseguir um determinado local. E ele diz assim, a mediunidade é a mesma coisa, né? Com a mediunidade também você pode ter, né, o mesmo tipo de problema, né, que a semente, né, para germinar na terra mais densa, de uma floresta densa. Então ele fala assim, bom, se você abrir, né, um pequeno espaço ali na selva, e começar a cuidar das sementes, impedindo, né, que os animais,
insetos diferentes cheguem e atrapalhem a sua plantação, em breve você vai estar colhendo, né, os frutos que você deseja, né? E assim também é, né, com a mediunidade, né? Porque ela vai criar valores para o aprimoramento, né? Então é o alimento do espírito, né? Então ele então descreve vários problemas com as sementes numa terra colocada, né, para germinar dentro de uma selva densa, com um monte de problemas impedindo que isso, que a semente frutifique, né? Mas diz, olha, é possível ainda você criar, né, o local apropriado para que a semente frutifique. E aí ele fala, né, que com a mediunidade é a mesma coisa. A gente lembra que a mediunidade, ela é um atributo do espírito, né, de cada um, do corpo físico, né? Ela é ligada quando nós nascemos com a mediunidade, uns têm mais ou menos definida, né, o tipo de mediunidade que a gente vai ter. E essa mediunidade vai chegar uma hora e vai se manifestar. Então, você pode deixar essa mediunidade completamente a matroca, né, como a gente diz, e aí você vai ter problemas seríssimos de desenvolvimento dessa mediunidade. Ela não vai desenvolver, mas vai criar, né, todo um conjunto de dificuldades, né, ao longo da vida da pessoa. Entretanto, se você começar a praticar a mediunidade, né, estudando, né, buscando, né, cortar dentro de si, né, aqueles laços infelizes que nos ligam aos nossos sofrimentos de vidas passadas, aos nossos erros, né, de vidas passadas, aos vícios que ainda tem, nós podemos fazer, né, a frutificação da mediunidade. Entretanto, é preciso conhecê-la, é preciso estudar, né, é preciso colocar a mediunidade em prática para as coisas do bem, né? Então, ela precisa ser educada, né, para que não ocorra nenhuma invasão, né, assim, contrária à mediunidade. E aí ele aponta algumas coisas importantes. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas, né, sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Então, é absolutamente necessário, né, que a pessoa que possui a mediunidade, ela tem que se aprimorar. Não tem o que fazer, né? E esse aprimoramento é principalmente moral. Por quê? Porque a mediunidade, né, trabalha exatamente com as questões de sintonia mental, né? E, portanto, esse é o aspecto, quando ele fala assim, no caso da terra, o lavrador será, né, um mordomo vigilante, certo? No caso da mediunidade, o médium será o zelador, né, incansável de si mesmo, certo? É o médium que define, né, como que vai ser o desenvolvimento da sua mediunidade, como que ele vai trabalhar essas questões da sua mediunidade, né? E aí ele ainda chama a nossa atenção.
médium algum se esqueça de que é na terra boa, abandonada. Então, a gente pode ser uma terra boa, certo? Que a gente abandona, deixa lá abandonada, né? Ou cultivada. Se a gente tiver a terra boa abandonada, né? A praga e a serpente, né? O espinheiro e a tiririca vão proliferar mais e melhor. E aí nós perguntamos para nós mesmos o que nós queremos ser. Médiuns que vamos produzir na terra boa, e para isso nós precisamos necessariamente de nos aperfeiçoarmos, de fazermos a nossa modificação moral, né? Ou nós vamos deixar que o espinheiro e a tiririca tomem conta, né? Esse é o ponto, não é mesmo? Muito bem. Então, o Emmanuel nos chama a atenção da necessidade, né, de termos uma formação mediúnica, certo? É preciso nós trabalharmos com a nossa mediunidade, né, entender como que ela ocorre. Eu vou mudar aqui, vou tentar mudar aqui, pessoal. Espera só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo agora com a imagem? Oi, pessoal. Sim? Eu estou ouvindo um pouquinho mais baixo. Tá, é porque eu trazia o microfone muito próximo dos meus lábios, né? Mas agora não, agora eu estou falando pelo microfone do outro microprocessador, tá bom? Dá para continuar assim, do jeito que está? É muito bom, Eduardo. Está aparecendo o seu rosto. Então, tá bom. Ok, pessoal. Em sendo assim, né, dados os comentários feitos, eu gostaria, então, que nós voltássemos para o livro dos médiuns, no capítulo 17, que fala sobre a formação dos médiuns, ou formação mediúnica, certo? E ele fala sobre o desenvolvimento da mediunidade, ele vai falar sobre mudança de caligrafia, lembrando que o Kardec usava a psicografia como meio principal de comunicação com os espíritos, né? A perda e a suspensão da mediunidade, certo? Que são temas importantes, porque, de repente, a gente pode simplesmente estar, né, com a mediunidade suspensa, seja por necessidade nossa, que até mesmo a espiritualidade superior vai agir, então, para diminuir os efeitos, né, da nossa mediunidade, para que ela não floresça num determinado período, para nos dar tempo para recuperar as forças físicas, por exemplo, se a gente sofre uma operação, se a gente sofre um acidente, né? Coisas que podem impedir a nossa mediunidade, desenvolvimento da nossa mediunidade, ou trabalhar mediunicamente,
então nós podemos ter a suspensão da mediunidade. E pode também perder a mediunidade por completo, para não agravar os nossos males mais para frente. Existem diversas formas aí de atuação. E o Emmanuel nos fala, né, no desenvolvimento da mediunidade, sobre o item 200. Né? E aí eu vou pedir, então, para a Nilza continuar, ou a Elisete, ou a Eleci, ou qualquer outra companheira ou companheira que esteja presente, para a gente ler o item 200 do Livro dos Médiuns. Eu posso ler, eu acho que oh, meu Deus, Elisete, acho que pegou trânsito hoje. Tá. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Desenvolvimento da mediunidade. Item 200. Ocupar-nos-emos, especialmente aqui, dos médiuns escreventes, porque esse gênero de mediunidade é o mais difundido e, de outra parte, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá os mais satisfatórios e mais completos resultados. É também aquele que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há até o presente nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui essa faculdade. Os sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditaram ver indícios, nada têm de certos. Ela se encontra nas crianças e nos velhos, entre os homens e as mulheres, quaisquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau do desenvolvimento intelectual e moral. Não há senão um meio para lhe constatar a existência, que é o de experimentar. Pode-se obter a escrita, como vimos... Dá uma paradinha. Uma paradinha? Tá. Isso, muito bem. Então, veja, na época do Kardec, depois, né, que as manifestações mediúnicas saíram, né, daquele ambiente de vamos assim, eu vou dizer assim, de brincadeira, né, porque os movimentos dos objetos ocorriam em tudo quanto é lugar, nos salões o pessoal fazia perguntas e os espíritos respondiam e as coisas levitavam, então era um furor, né? E o Kardec estudou o assunto, os próprios espíritos explicaram que não precisava colocar nenhum objeto entre o dedo, né, a mão da pessoa e o lápis que ia escrever, né? Então, quando tudo isso passou e a mediunidade, vamos dizer assim, começou a se tornar uma coisa de estudo sério, né? Inclusive porque houve a publicação de O Livro dos Espíritos, aí começou a ter muita gente com a chance de desenvolver a mediunidade. E a mediunidade mais comum, certo? Principalmente porque você, na época, estava querendo aprender com os espíritos, né? A mais séria, mais fácil de fazer era a psicografia, por dois motivos. Um, o espírito podia, né, intuir o médium para escrever determinadas coisas, e ele ia escrever com a própria grafia dele, médium mesmo, normal.
né? E trazer ensinamento. A segunda coisa é que já ficava gravado, né, no papel aquela mensagem, ou seja, era a forma, né, que hoje nós usamos, né, os meios de internet para guardar informações, todas essas coisas que nós usamos hoje, obviamente não tínhamos no passado. Então, você tinha a chance de gravar, né? E o segundo aspecto que o Kardec comenta, então, é que quase todo mundo podia treinar, né, a faculdade mediúnica de psicografia. Muito bem. Então, era fácil de se fazer. E ele alerta, né, nesse primeiro parágrafo aí, né, que os médiuns, eles ou nascem ou não nascem com aquela faculdade. E não dá para saber quem é e quem não é. Quem vai ser médium e quem não vai ser médium. Não tem um sinal característico assim, o Eduardo, porque tem uma pinta do lado direito, ele é médium. E assim por diante. Não existe isso, né? Aí, ele diz, a mediunidade de psicografia, ou ser médium escrevente, é fácil de ser percebido se você é ou não médium. É só experimentar. Você vai num ambiente adequado e experimenta. Se coloca à disposição dos espíritos, né? Segura um lápis na mão, tem um papel, certo? Se tiver algum espírito ali, você tiver a mediunidade dentro de você, uma mediunidade é sua, né? Você vai desenvolver a psicografia. Se não, não. Senão, não vai adiantar. Aí você não tem aquele tipo de mediunidade. Você pode ter outro? Pode. Mas aquele ali, não. Ok? Dúvidas, comentários? Então vamos em frente. Pode-se obter a escrita, como vimos, por meio de cestas e pranchetas, ou diretamente pela mão. Este último modo sendo o mais fácil e pode-se dizer o único empregado hoje, é ao que nos empenhamos em dar preferência. O procedimento é o mais simples. Consiste tão unicamente em tomar um lápis e um papel e se colocar na posição de uma pessoa que escreve, sem outra preparação. Mas para que se tenha sucesso, várias recomendações são indispensáveis. Isso. Então, veja bem, é aquilo que eu expliquei, e aí ele vem com esses aspectos principais, né? Várias recomendações se fazem indispensáveis. E aí ele vai tratar dessas recomendações. Por quê? Porque a mediunidade pode se desenvolver de uma maneira segura, tranquila, certo? E atingindo os objetivos principais, que é o da transformação moral do médium, né, com os ensinamentos recebidos dos bons espíritos. Ou, isso no caso da psicografia, ou na sua disposição em auxiliar os espíritos necessitados, que ocorre normalmente, atualmente, na maioria dos centros espíritas, através da psicofonia, nos trabalhos de atendimento, né, e de desenvolvimento da mediunidade. Então, os espíritos necessitados são esclarecidos por meio dos médiuns. Certo? Muito bem. Então, dito isso, né, a gente começa aí, a gente continua no item 201.
Se alguém tiver algum comentário a fazer antes que a Nilza continue a ler, por favor, pode fazer. Ok, vamos em frente, então. Como disposição material, recomendamos evitar tudo o que possa embaraçar o livre movimento da mão. É mesmo preferível que esta não repouse inteiramente sobre o papel. A ponta do lápis deve apoiar o suficiente para traçar, mas não o bastante para sofrer resistência. Todas essas precauções tornam-se inúteis uma vez que se conseguiu escrever correntemente, porque então nenhum obstáculo poderia deter. Estas não são senão as preliminares do aprendiz. Deixa eu virar. Isso. Então, tá bom. A coisa mais simples, né? Ele está ensinando os médiuns. É muito interessante porque ele já tinha feito pequenos opúsculos, que ele chamava, né? Pequenos livretos, com esses tipos de recomendação. E as pessoas pediam mais para ele. Olha, você não tem aquele opúsculo, como é que eu vou desenvolver minha mediunidade e tal? Aí o Kardec, né, ia lançar mais livros e os espíritos sugeriram a ele, né, que, na verdade, escrevesse um livro sobre a mediunidade, que fosse uma coisa mais extensa, utilizando todas as informações que ele já tinha à disposição. Certo? E aí, depois do Livro dos Espíritos, em 1857, ele lança, então, o Livro dos Médiuns, né, em 1861. Portanto, essas aqui são as preliminares, as coisas primeiras que ele tinha passado para as pessoas. Por que isso é importante, eu falo, né? É importante porque eram recomendações as mais simples. Ao invés de usar uma prancheta, que você... Na verdade, eles tinham uma prancheta e eles amarravam um lápis, alguém colocava o médium, né? Colocava o dedo sobre a prancheta, lá em cima, e aí o lápis se movimentava para escrever. Era uma coisa bem... né? Eu vou chamar a palavra estrambótica, né? Era uma coisa maluca. Aí os espíritos falaram, olha, pega o lápis, põe no dedo. Aí a gente já começa a entender que o fenômeno mediúnico, né, ele que dependia antes de uma manifestação de efeitos físicos, né, porque o médium só pousava o dedo sobre aquela engenhoca, né, a prancheta ou outro dispositivo, né, uma cestinha, né, ele só colocava o dedo e a coisa ficava escrevendo. Muito interessante, não é? Mas para que isso ocorresse, era um fenômeno que chamava a atenção de todos e era um fenômeno que misturava efeitos físicos, ou seja, a manipulação de objetos, né, na frente de todo mundo, sem que o médium prendesse e tentasse escrever com a mão, né, e também de efeitos subjetivos, dado que o espírito, né, podia passar para a mão do médium para a parte intelectual do médium aquilo que ele desejava escrever. A mediunidade de psicografia nós vamos entender como sendo principalmente de efeitos subjetivos, ou seja, a hora que a pessoa pega, o médium pega o lápis na mão e começa a escrever, certo? Eu, que não sou médium, né, vou acreditar
que ali tem um espírito escrevendo pela mão daquele médium. Por quê? Porque é o médium que está sentindo, é o médium que está sob o comando do espírito. E eu não vejo o espírito, eu só vejo a escrita do médium. E, portanto, se o médium não falar assim, olha, eu estou escrevendo alguma coisa que um determinado espírito está querendo que eu escreva, né, eu posso considerar que aquilo está saindo da mente, né, do médium, está na cabeça dele. Esse é o fenômeno subjetivo. O fenômeno objetivo é aquele que fere os nossos sentidos físicos. Então, eu vejo objetos se movimentar, eu ouço estalidos, barulhos e assim por diante. E todo mundo ouve. Então, é um fenômeno que atinge os nossos sentidos físicos. E o Kardec, então, né, instruído pelos espíritos, diz, olha, nada mais simples, pega o lápis na mão e vamos escrever. E, obviamente, ao fazer isso, e você treinar, você pode, sim, passar a receber mensagens dos espíritos. E aí ele vem chamar a atenção. A gente lembra do livro Seara dos Médiuns, né, a questão da semente. Joga a semente na terra, numa mata fechada, vai ser muito mais difícil para que aquilo se desenvolva, né? Mas se você cuidar da semente, se você cuidar do espaço em torno, evitar que haja maus tratos às sementes ou à plantinha que está nascendo, né, ela pode nascer e frutificar. Assim também com a mediunidade. Certo? Só que como a mediunidade é um atributo de cada um de nós, né, ela é uma faculdade intrínseca ao médium, né, o médium precisa cultivar essa mediunidade. O médium precisa cuidar. Que tipo de espírito ele vai aceitar que venha escrever por meio dele? Se o médium gosta de brincadeiras, se o médium gosta de coisas de enganação e assim por diante, ele vai ter ele vai estar na companhia de espíritos enganadores, brincalhões, que vão utilizar a mediunidade dele para escrever, né, coisas completamente inúteis, que não haveria absolutamente nenhuma necessidade que viesse um espírito escrever. Porque nós temos aos montes aqui na Terra aquelas pessoas que só escrevem baboseira. Então, o cultivo da mediunidade é importante. Por isso que ele falou, olha, precisa tomar alguns cuidados. É fácil desenvolver a mediunidade e psicografia? Em princípio, sim. Né? Pois não, quem é que quer falar? É o Antônio que saiu. Ah, o Antônio saiu? Ele bom. falou que saiu um pouco. Tá bom, ok. Não tem problema. Vamos em frente, então. Se ninguém tiver nada para comentar. Item 202. É indiferente servir-se da caneta ou do lápis. Certos médiuns preferem a caneta, mas esta não pode convir senão aqueles que estão formados e que escrevem pausadamente. Há os que escrevem com tal velocidade que o uso da caneta seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. Ocorre o mesmo quando a escrita é brusca e irregular, ou quando se comunicam espíritos violentos
que batem com a ponta e a quebram, destroçando o papel. Isso. Olha aí. Quem está participando de trabalhos mediúnicos na nossa casa vai lembrar que pode chegar, sim, um espírito muito bravo, né? Que está com ódio de A, B ou C, né? E foi trazido pela equipe espiritual para, numa conversa amena, tranquila, né? Ele possa ser esclarecido do porquê que aconteceu com ele o que aconteceu e que o deixou tão bravo, tão violento, querendo se vingar e assim por diante. Quase sempre, né, esses espíritos, após algumas comunicações, se rendem às evidências de que eles realmente foram os que iniciaram. Não quer dizer que aquele médium, né, ou aquela pessoa que está sofrendo o assédio daquele espírito mau e violento, né, não tem a culpa no cartório. Ela deveria ter perdoado antes de cometer o ato que atingiu o espírito, certo? E que o deixou ainda com a vontade de vingar-se. Então, quando o espírito é ajudado, né, ele aprende, ele vai tomar o rumo dele para o seu aperfeiçoamento. Mas até lá ele vem bravo. Como é na conversa, né, ele pode gritar, ele pode querer bater a mão na mesa. Existem diversas coisas que, na formação mediúnica, a gente vai explicando. Olha, você é dono do seu corpo, você não deve permitir isso, você não deve permitir aquilo, né? Então, o médium vai se aperfeiçoando, certo? Assim também na escrita, por isso que ele fala, né? Você pode ter um espírito bravo, violento vindo e pode quebrar a ponta do lápis. No caso das canetas, ele falava das canetas tinteiro, né? Daquelas que você tinha antigamente, né? Eu não sei se todo mundo aqui é de antigamente, mas a gente tinha aquela, a gente chamava de tinta nanquim, né? E aí você colocava a tinta nanquim num reservatório e escrevia. A coisa mais linda do mundo era você escrever uma caneta tinteiro, né, que a gente chamava. Hoje em dia a gente usa as bics da vida, né? E se você tem muito dinheiro, você acaba comprando e usando uma caneta Montblanc ou Parker e assim por diante. Tem várias marcas, né? Na época, era aquela história mesmo de você molhar a tinta, a ponta da caneta e escrever. E ele diz, olha, tem médiums que preferiam a caneta e outros que preferiam o lápis. Ele recomenda que é o lápis, inclusive porque aqueles espíritos que conseguem escrever muito rapidamente, certo? Teriam dificuldades de fazê-lo se usasse a caneta, porque ele tinha de toda hora parar para pegar tinta para poder escrever, parar e escrever. E aí ia virar um borrão, certo? Aí, com o lápis, você não tem o borrão, certo? Então, ensinamento prático que o Kardec está trazendo para os médiuns. E isso vale para os dias de hoje. Se você vai desenvolver a mediunidade de psicografia, né, esses ensinamentos do Kardec são perfeitos, cabem perfeitamente. Cabia lá em 1861 e cabe hoje, em 2025. Né? Muito bem. Comentários? Ninguém. Ok, vamos para o 203. O desejo de todo médium aspirante
naturalmente, é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas que lhe são caras. Mas deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um espírito determinado frequentemente oferece dificuldades materiais que a tornam impossível para o principiante. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário, entre ele e o médium, relacionamento fluídico que não se estabelece sempre instantaneamente. Não é senão à medida que a faculdade se desenvolve, que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito que chegue. Pode ocorrer, pois, que aquele com quem se quer comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, malgrado sua presença, como pode ocorrer também que não tenha nem a possibilidade, nem a permissão de se entregar ao apelo que lhe é feito. Por isso convém, no início, não se obstinar em chamar um espírito determinado, com exclusão de todos os outros, porque ocorre frequentemente que não seja com este que as relações fluídicas se estabeleçam com mais facilidade, qualquer que seja a simpatia que se tem por ele. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade. Para isso é preciso fazer uma chamada geral e se dirigir, sobretudo, ao seu anjo guardião. Então, uma paradinha. Uma paradinha. Isso, né? Muito bem. Kardec, né, recomenda, olha, se você vai se comunicar com os espíritos, presta atenção. Aquele ente querido que já partiu para o plano espiritual pode não estar em condições de atender à evocação que foi feita, a chamada que você faz. Ele pode não estar em condições. Por mais que nós amemos os nossos entes queridos, né, e achemos que eles, ao partir para o plano espiritual, eles tomaram conhecimento de tudo, né, de todas as suas vidas, de todas as suas coisas, né, e, né, estão bem, então, estão espíritos libertos, estão bem, que eles virão e nos darão comunicação. Não é assim que funciona. Nós não sabemos como que cada um de nós é efetivamente por dentro, né? Qual é a nossa condição? Eu posso ser um pai exemplar, posso ser um excelente profissional na vida terrena, mas guardar situações, né, muito críticas do ponto de vista moral. Aí eu desencarno, vou encontrar com quem? Com aqueles com os quais eu afinizo. Se eu tenho ainda graves problemas de vícios, de quaisquer tipos de viciações, eu vou ficar na companhia de espíritos que gostam da viciação. Não tem o que fazer. E aí você chama esse espírito achando que ele está bem no plano espiritual. E não é o que acontece. E às vezes ele não tem permissão de vir. Certo? Porque ele pode trazer para a psique e para o ambiente em que você está fazendo depois a sua ligação com os seus familiares mais próximos, ele pode, né, se unir a você e levar toda a sua ansiedade, todo o seu sofrimento para aqueles que estão no seu entorno. Aí os espíritos superiores
que estariam supervisionando. E o principal aqui é o tal do anjo guardião, que o Kardec comenta, certo? Esse anjo guardião, a gente eleva o pensamento a ele, pede que ele nos auxilie no desenvolvimento da mediunidade e que nos guarde contra aqueles espíritos que querem atrapalhar o meu desenvolvimento mediúnico ou o meu progresso espiritual. Então, ele chama a nossa atenção. Não é porque eu quero que eu vou conseguir. Primeira coisa. Certo? Eu chamo alguém e esse alguém tem que vir. E ele até coloca assim, malgrado ele possa estar presente na reunião, ele não tem autorização para se comunicar. Então é importante a gente perceber a mediunidade, né? Ela vai se desenvolver seguramente se o médium entender como que se processa o fenômeno mediúnico. As consequências desse desenvolvimento mediúnico para ele e para aqueles que estão ao seu redor. Certo? Que tipo de sensação que os espíritos nos trazem? É uma sensação de bem-estar? É uma sensação de medo? É uma sensação, né, de vontade de esganar alguém? Nós podemos ter esse tipo de sensação durante o fenômeno da psicografia, ou o fenômeno mediúnico de modo geral. Então, é preciso a gente atentar para o fato, né, de que quem vai se comunicar, se você estiver desenvolvendo a sua mediunidade num ambiente seguro, tranquilo, né, em que haja dentro do local, né, a companhia de espíritos bons que zelam pela harmonia do ambiente, e assim por diante, ele vai também zelar pela segurança da comunicabilidade que o médium tem com os espíritos. Então, ele vai auxiliar o médium e o seu mentor espiritual, ou anjo guardião, como diz o Kardec aqui, né? Vai nos auxiliar no desenvolvimento da mediunidade, sem muitas dificuldades. Né? Muito bem. Eu não sei o quanto que tem mais ainda nesse item, mas pelo que eu vi, tem bastante coisa ainda. Então, nós vamos parar. Oi? Tem um bom tanto, sim. Então, a gente para aí nessa parte do anjo guardião e vai ficar, não há para esse fim nenhuma fórmula, né, sacramental, ou seja, alguma coisa que qual a forma de desenvolver a mediunidade. Então, nós vamos continuar com isso na semana que vem. Beleza? Comentários de alguém que deseja fazer o comentário? Muito bem. A Cecília está aí? Não? Sim. Ah, sabe por quê? É que apareceu bem no bairro, algum aviso aqui para mim, e eu não vi se estava por aí. Você faz a prece de encerramento para nós, por favor? Faço sim, Eduardo. Obrigado. Então, vamos mais uma vez agradecer pelo nosso momento de estudo, pela nossa aula, agradecer por tudo que estamos aprendendo, que é muito importante para nós, enquanto estamos aí, nesta casa abençoada, de ajuda ao próximo, sabendo trabalhar melhor com a nossa mediunidade, para conseguirmos ajudar cada vez mais.
Agradecemos o nosso irmão Eduardo, que dirige esse estudo, sempre com muita boa vontade. Agradecemos aos amigos espirituais que nos auxiliem para o nosso melhor entendimento. Agradecemos também a companhia dos irmãos que junto conosco também vieram aprender. Que Deus os abençoe. E que esta prece, Senhor, de gratidão, possa envolver o nosso planeta, a nossa nação, os nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor e sofrimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos conseguindo perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações, livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigado a todos pela companhia. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cecília. Boa noite, Eduardo. Boa noite, meu amor. Boa noite. Gente, tudo para vocês. Boa semana e fiquem todos com Deus. Amém. Obrigado, igualmente. Vou encerrar aqui. Abraços. Não encerrou. Agora vai encerrar.